Muito bem, estamos ao vivo. Olá para você que está nos vendo agora. Sejam bem-vindos a mais uma semana aqui dos webinars da Fundação Dom Cabral, a iniciativa Comunidade, iniciativas Fundação Dom Cabral para Tempos Desafiadores. Eu sou Tomás Castilho, seu host da semana, e hoje nós vamos receber aqui o Rodrigo Zeidan, professor associado da Fundação Dom Cabral e professor da NYU Xangai. Tudo bom, professor? Tudo bem, Tomás? É um grande prazer, é uma grande honra de estar falando aqui para o público dessa casa, a quem eu estou ligado há quase 10 anos. Primeira vez que eu pisei na fundação foi em 2010 e em 2011 eu virei professor. Muito legal. Hoje a gente vai com esse tema aqui selecionado pelo próprio professor, aprendendo a ser líquido, porque o caixa positivo é fundamental. Antes da gente começar a iniciar, o professor já preparou aqui a apresentação dele em tela. Lembrando para vocês que estão acessando agora a nossa apresentação, não deixe de mandar suas perguntas. Nós vamos ler aqui, na medida do possível, o máximo que a gente conseguir nessa 1 hora de webinar que nós temos aqui. E também não deixe de se inscrever no canal da Fundação Dom Cabral, ativa o sininho para saber quando você vai receber todos esses conteúdos. Então vamos lá, professor. Vamos começar então essa conversa. Queria muito que você começasse nos falando um pouco, né, desse tema. Por que esse tema? Qual a importância disso? O que é viver uma vida líquida? Então, primeiro deixa eu me apresentar, porque eu acho que nem todo mundo, obviamente, vai me conhecer. Eu escrevi vários livros de economia e finanças. O que está ali em cima, Economics of Global Business, é um livro de macroeconomia para quem não é economista. E os outros livros, incluindo ali o Vida de Rico Sem Patrimônio e o Modelo Dinâmico de Gestão Financeira, vão ser a base do que eu vou falar hoje, principalmente numa época de crise, que mostra o seguinte. Deixa eu colocar uma frase que vale para a empresa e que, mais do que nunca, as empresas estão descobrindo isso nos tempos atuais. Né? Receita é ego, lucro é sonho, o que importa é o caixa. Eu gosto muito dessa frase, que me foi dita por um aluno de um curso da Fundação lá atrás. E, bom, não foi dessa forma, mas eu coloquei dessa forma. E a ideia aqui é o seguinte: quando o empresário fala com o outro, ele normalmente comunica a seguinte coisa: minha empresa faturou tanto. Né? Então, é uma questão quase primata de bater no peito e dizer minha empresa fatura 100, 200, 500, 1 bilhão. Né? E isso tudo é ego, tá certo? As empresas modernas, elas não necessariamente têm que olhar a métrica de receita para decidir se elas são pequenas, grandes, boas, ruins. Não, mas é assim que a gente funciona. Do ponto de vista de pessoa física, a contrapartida é esse amor a patrimônio que a gente tem no Brasil. E eu vou explicar por que eu tenho uma tese sobre isso, que é uma tese interessante, na minha opinião, claro. Né? Então, assim, no Brasil, as pessoas gostam de ter patrimônio. Né? Tem 10 carros, 50 casas, 80 helicópteros. Né? Então, faz a lista de todo o patrimônio, que aí a pessoa se sente importante, feliz, rica. Né? Mas aí isso é uma questão interessante de como é que o brasileiro lida com o dinheiro. Né? Em português, a gente tem uma frase que é uma frase, para mim, emblemática desse modo antiquado de visualizar o mundo, que é a ideia de que dinheiro na mão é vendaval. Né? No mundo inteiro, o comportamento sobre dinheiro é o contrário. Em inglês, a frase mais simples é cash is king. Nada é mais importante do que o caixa. No Brasil, ninguém quer ficar líquido. Dinheiro na mão é vendaval. Isso vale para a empresa e para a pessoa física. Eu cansei de ver a ideia das empresas. O dono da empresa tem muito mais projeto de crescimento do que dinheiro. Então, qualquer dinheiro que bate no caixa da empresa, ele usa para a empresa para crescer, para fazer a empresa crescer. Então, é crescimento a qualquer custo. Do ponto de vista de pessoa física, eu vou até... Bom, espero que ela não esteja vindo. A dona do imóvel que eu alugo no Rio de Janeiro, ela deve ter 5 ou 6 imóveis, mas nunca tem dinheiro. Né?
está devendo dinheiro no banco. Acontece o que acontece com todo mundo que tem vários imóveis. Um imóvel fica desalugado, fica parado, o outro imóvel ela toma calote, num imóvel ela tem que pagar as contas dela, que é o dela, e acaba que toda a renda que ela recebe dos outros vai para pagar e ela acaba não tendo dinheiro para o dia a dia. Ou seja, não tem liquidez nenhuma. Está cheia de patrimônio, no papel é rica, no dia a dia não é. As empresas hoje tomaram a grande porrada do coronavírus, o grande baque, e descobriram que não ter liquidez numa hora de crise é mortal. Várias empresas estão desesperadas buscando fontes de financiamento para poder sobreviver enquanto esse cenário é incerto. E eu vou falar um pouquinho desse cenário, inclusive porque eu moro na China, não estou lá, estou no Brasil no momento. A China tem fronteiras fechadas, eu peguei essa crise no começo na China, depois na Europa e agora estou no Brasil. Eu fui acompanhando erradamente o vírus. Mas várias empresas no Brasil vão quebrar, mesmo sendo sólidas. Mesmo tendo negócios que, quando a crise arrefecer um pouco, esses negócios vão voltar forte. Mas os empresários estão descobrindo que, de repente, não vão ter dinheiro para sobreviver. E aí é aquela coisa, vão pegar dinheiro emprestado na época que não precisam, em vez de ter linhas de crédito, de trabalhar líquidos. Eu vou dar um exemplo de uma das empresas, todo mundo vai conhecer, que é a Apple. A Apple, hoje, tem mais de 200 bilhões de dólares em caixa. Uma quantia que é tão monstruosa que não adianta. Eu posso falar qualquer número, 200 bilhões não significa nada. Né? É um número tão absurdo, tão grande, que a gente não faz ideia do que significa isso. Mas o legal da Apple não é isso. O legal da Apple não é só ela ter 200 bilhões de dólares em caixa. O legal é que a empresa é tão bem gerenciada que os gestores da Apple não conseguem tirar nenhum tostão desses 200 bilhões de dólares para fazer investimento sem demonstrar que aquele investimento vai gerar valor para a Apple no longo prazo. Ou seja, a Apple tem 200 bilhões de dólares em caixa e não investe em nada que não seja, que não vá trazer, ou tenha a expectativa de trazer um retorno muito grande. Ou seja, a Apple escolhe não crescer. Né? De novo, é estranho falar isso de uma empresa que domina vários mercados no qual atua. Mas, no fundo, é isso. A Apple podia estar investindo muito mais, podia estar saindo comprando empresa a rodo, podia estar tentando crescer a qualquer custo, mas ela não faz. A impressão... Ela não faz por quê? Pode falar. Não, a impressão, na verdade, do que você está falando é que a gente tinha até um tempo atrás, e muita gente ainda tem uma visão de que aquela visão de solidez patrimonial ser especificamente algo ligado à riqueza, que você está dizendo que, na verdade, não são nem duas visões diferentes. É que uma é, de fato, visão de riqueza, quando você vive no líquido, e a outra não necessariamente. Exatamente. É exatamente isso, Tomás. Deixa eu explicar por quê, né? Por que no Brasil essa visão de patrimônio e essa visão de receita, essa visão de imobilização é uma visão comum? E eu tenho uma teoria tem alguns artigos que apoiam ela, mas é muito difícil de ser comprovada, mas eu vou jogar aí para vocês, porque eu acho que faz sentido. Que é o seguinte, a gente no Brasil se comporta em 2020 como se a gente estivesse vivendo ainda sob a hiperinflação, que acabou há 20... Bom, a gente está em abril. Acabou há 25 anos e 10 meses. Tá certo? A hiperinflação no Brasil acabou em julho de 1994. Mas o que eu quero dizer quando eu afirmo que a gente se comporta como se estivesse sob hiperinflação? Para quem não se lembra, e aí se o ouvinte tem menos de 30 anos, não se lembra, né? Mas para quem é da minha geração,
ou mais velho vai se lembrar perfeitamente o que é viver sob hiperinflação. Os preços sobem todo dia, você fica olhando no mercado para ver qual é a taxa de câmbio do dia, para saber qual é o valor das coisas naquele dia. O quilo do feijão, a gente pensava que custava o equivalente a $1, e tinha que saber o valor do dólar para saber qual era o valor do feijão naquele dia na moeda daquele dia. Se fosse cruzado novo, cruzeiro real. Tá certo? Bom, naquela época, sobre hiperinflação, por que eu digo que a gente ainda vive sobre hiperinflação? Eu vou dar um exemplo simples. Se eu perguntar, Tomás, qual é o seu salário, a sua resposta vai ser em que unidade do tempo? Você vai me falar, você me responderia, eu ganho X por mês, por ano, por dia, por hora, qual seria a unidade? Aqui a gente costuma falar por mês, né? Exatamente. Basicamente só no Brasil que se fala por mês. Tá certo? Quando eu vou negociar meu salário no Ayu Xangai, a oferta ou qualquer coisa vai vir com salário anual. Se você é um trabalhador por hora, você vai dizer eu ganho X por hora. O salário mínimo nos Estados Unidos é X dólares por hora. A campanha em Seattle é para que o salário mínimo chegue a $15 por hora. Ninguém fala em salário por mês. Ninguém compra parcelado 12 vezes sem juros no Brasil. Isso só no Brasil. E aí a pergunta é, por que a gente fala em salário por mês? Tá certo? E salário por mês é um resquício da época da inflação. Na época da inflação você tinha, e aí eu vou falar uma palavra que muita gente vai lembrar, gatilho salarial. Não existe mais hoje. E a ideia do gatilho salarial era bem simples. Como a inflação era alta, toda vez que a inflação acumulava 10%, 5%, o que quer que seja, disparava o gatilho e as pessoas recebiam aumento de salário. E esse aumento de salário que visava recompor a inflação. A famosa correção monetária. Tá certo? E ainda hoje você tem contrato de aluguel com correção monetária. O contrato sobe de acordo com o IGPM, IPCA. Isso vale também para corrigir preço de energia elétrica. Nada disso existe no mundo. Isso é resquício da época da inflação. Como você tinha uma inflação que o teu salário subia todo mês para recompor o valor perdido pela inflação, não adiantava você falar em salário anual. Não faz o menor sentido. Você falava, eu estou ganhando tanto por mês. No mês seguinte você falava, meu salário agora é X por mês. A inflação acabou uma geração atrás. Mais de uma geração atrás. Há mais de 25 anos. A gente está aqui em 2020 falando de salário por mês. Comprando coisa parcelada no cartão de crédito. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz no nosso orçamento mensal? A gente, brasileiro, pensa no orçamento como algo mensal. Eu tenho X de renda esse mês, eu tenho que encaixar meus gastos naquela renda. Aí é por isso que a gente compra um celular parcelado. Porque o que você quer é encaixar o valor da prestação do seu salário mensal. Esse é o comportamento de hiperinflação. E aí, o que é interessante nisso não é só isso. Na época de hiperinflação, a ideia de que dinheiro na mão é vendaval está certa. Ninguém pode ficar líquido em época de hiperinflação. Ninguém pode guardar dinheiro. Tá certo? Se você achasse uma nota de qualquer moeda da época, se você achasse ela na calça que foi para lavar, você ia ficar triste, não ia ficar feliz. Né? Porque você podia ter gastado aquele dinheiro antes e não teria perdido com a inflação. Então, você não pode. Dinheiro na mão era vendaval. Mais ainda, sob hiperinflação, qual é a única forma de você conseguir poupar? É imobilizando. Quando a inflação é 80% ao mês, como é que você se protege disso? Compra moeda estrangeira e imobiliza. Carro era investimento na época. Então, assim, comprar imóvel sob hiperinflação faz todo o sentido do mundo. Qualquer dinheiro que sobre, imobiliza.
Não pode ficar líquido. Ficar líquido é perder para a inflação, mesmo que tenha alguma correção monetária no banco. Só que a inflação acabou há 26 anos. E o comportamento empresarial é a mesma coisa. Em época de hiperinflação, um empresário ganhava dinheiro com o estoque. Não, porque o estoque subia de valor e também permitia você produzir mais. 26 anos depois, a gente está aqui e tem empresário no Brasil que continua sobrevivendo, gerenciando sua empresa como se fosse sob a época de hiperinflação. Eu conheço o dono de uma empresa de Minas Gerais que ele bateu no peito para dizer: eu não tenho dívida. Toda conta que aparece na minha empresa, se eu tiver dinheiro no caixa, eu pago. Para poder dizer para os meus colegas, meus outros empresários, aqui eu quero bater no peito para dizer que eu não tenho dívida nenhuma. Então, a conta que venceria no dia 20, se bateu na empresa no dia 2, o cara ia lá e pagava. Obviamente, ficava sem caixa e sem dívida. Bom, uma empresa que está sem caixa nesse momento não vai sobreviver. Não importa quão bom seja o seu negócio. E é isso que eu quero dizer aqui. Que é virar uma chave. É virar uma chave do ponto de vista de pessoa física e jurídica. E se essa crise vai ter que ter alguma lição para a empresa ou pessoa física, aprenda a viver líquido. Aprenda a ter dinheiro no banco e poupá-lo em algum produto financeiro decente e ficar vendo ele crescer e ficar olhando. Olha que legal, antes eu tinha 5 mil, agora eu tenho 7. Eu botei aqui mais 1.000, agora eu tenho 8. E para a empresa a mesma coisa. Está aqui, ó, o nosso lucro foi de 20 milhões, eu vou distribuir 10, os outros 10 vão ficar no caixa. E o que a gente vai fazer com esses 10? Nada. Esses 10 vão ficar como colchão para, se tiver uma oportunidade de investimento, se tiver uma oportunidade de comprar outra empresa, ou se vier uma crise. Isso vale para a empresa que, como esse empresário de Minas Gerais que eu contei, ele também se orgulhava de não ter linha de crédito com o banco. O argumento é, se eu não tenho linha de crédito com o banco, é porque eu não quero ter dívida, porque aí eu não quero pegar dinheiro porque me endividar é ruim. Bom, hoje, agora no momento, estão todas as empresas querendo poder pegar dinheiro emprestado para poder sobreviver. Desde a menor empresa à maior empresa. O que é, na verdade, até um contrassenso diante do que você está falando, né? Porque o que a gente vê, na verdade, até em alguns casos, são empresas financeiras que liberam crédito para as pessoas que estão, nesse momento, também com esse desafio de ter que aprender a viver líquido, mas que estão vivendo a questão da pandêmica, né? Então, o próprio ambiente, muitas vezes, vai contra essa ideia de se viver líquido, né? Mas é mais complicado, porque viver líquido é também viver com dívida. É pegar dívida boa. E no Brasil, de novo, se você falar dívida, parece um palavrão. E aqui eu estou dizendo ao contrário, viver líquido é também viver com dívida. Endividar é bom. Deixa eu dar um exemplo bobo. Tá certo? Mas que acontece muito no Brasil. A taxa de juros no Brasil é muito alta, todo mundo sabe disso. Quando é que um brasileiro pode se endividar? O brasileiro pode se endividar, por exemplo, quando compra um imóvel. Ele consegue taxa de juros subsidiada, porque 30% do crédito tem que ir, da poupança tem que ir para empréstimo imobiliário. Então, o brasileiro, hoje, menos, mas no passado, muito mais, ele era subsidiado. A taxa de juros para empréstimo imobiliário era baixa. O que significa o quê? Que se você vai comprar um imóvel, se a entrada é de 100 mil reais para um imóvel de 1 milhão, o certo é você dar 100 mil reais de entrada e financiar 900 mil. Ah, mas eu tenho 1 milhão para dar. Não tem problema nenhum. Você pega o dinheiro emprestado, tem uma dívida de 900 mil reais e fica com aqueles outros 900 mil reais paradinho. E você está líquido. Tá certo? Você tem uma dívida de 900 mil e tem ativo de 900 mil. O brasileiro não sabe fazer isso.
99 entre 100 brasileiros, se tivesse 1 milhão para comprar um imóvel que vale 1 milhão, e se perguntasse para ele, não, você quer se endividar ou você quer pagar à vista? O brasileiro ia fazer o quê? Pagar à vista, porque não ia querer ter dívida. 900 mil reais de dívida, que absurdo. O certo, à época e ainda hoje, era, se eu tenho 1 milhão de reais e eu consigo pegar uma dívida barata para comprar esse imóvel, eu pego a dívida barata e fico líquido. Eu pago imposto, eu pago juros de um lado, recebo juros do outro, e dependendo da taxa de juros, vale a pena fazer isso. E aí você teria uma dívida de 900 mil reais. E olha como é que funciona no Brasil. Quando o cidadão pega dinheiro emprestado de financiamento imobiliário, o cidadão prefere o quê? Uma prestação decrescente ou uma prestação linear? Prefere uma prestação decrescente, com a ideia de que eu quero pagar a dívida o mais rápido possível. Não. Se você consegue se endividar bem no Brasil, você tem que pegar o máximo de dívida possível, não o mínimo. As empresas não fazem isso, nem as pessoas fazem isso. As pessoas no Brasil vivem para não ter dívida nenhuma. Quando é o contrário. Elas deveriam querer se endividar mais quando essa dívida é boa. Tá? É um grande problema no Brasil. Elas deveriam se endividar mais e ficar mais líquidas, mesmo que o dinheiro ficasse paradinho lá, rendendo, quietinho. A gente teve oportunidade no Brasil, no passado, de fazer arbitragem de taxa de juros. Ou seja, os juros de casa própria era subsidiado, a Selic era muito maior, você pegava dinheiro emprestado, colocava na Selic e ganhava mais dinheiro do que os juros estavam pagando. As pessoas ainda assim não faziam isso. E aí o que acontece? Vem uma crise, quem é que sofre mais? Quem não está líquido. Ou seja, quem não tem uma linha de crédito ou quem não pegou crédito no passado para ficar líquido. E é essa a questão aqui. Tá certo? A questão é que no Brasil o dinheiro na mão é vendaval. Mas está completamente errado. Tá certo? Do ponto de vista empresarial, tem outras coisas também. Tá certo? Tem uma coisa muito importante, que é a necessidade de capital de giro, que é o fato de que, num primeiro momento, quando a crise, como uma empresa primeiro paga fornecedor e depois recebe dinheiro de cliente, quando vem a crise, ela para de pagar fornecedor primeiro e ela continua recebendo o dinheiro dos clientes do passado. Então, no primeiro momento, para algumas empresas, o caixa sobra. E aí o empresário não sabe o que fazer com aquele dinheiro que sobra, porque ele não sabe por que aquele dinheiro sobrou. Mas o problema é que aquele dinheiro vai ser necessário quando voltar à atividade. O empresário vai precisar comprar insumos. Mas, de novo, o empresário brasileiro não sabe planejar caixa. A pessoa física também não. A pessoa física não sabe se endividar bem. Quando se endivida nessas coisas de 10 vezes sem juros. Quando tem a chance de pegar dinheiro de verdade com juros baixos, não consegue. Bom, toda crise é uma oportunidade. É pelo menos a oportunidade de aprender. Tá certo? Essa é a grande lição de hoje. Tá certo? O que eu vou falar mais de algumas outras coisas, aí eu vou voltar com os slides, mas Legal. Essa é a mensagem principal. Aí eu vou fazer que nem jornalista. Né? É uma apresentação piramidal. Né? Faço uma apresentação. Essa é a mensagem principal. Sim. Ok. Aí a gente vai destrinchar um pouquinho. O que eu vejo até de grande dificuldade nesse processo, professor, é que por mais que a gente tenha, de fato, criando esses modelos mentais, enfim, trazendo um pouco dessa filosofia para a nossa vida, no sentido de, legal, a partir de hoje eu vou criar um mindset de ser líquido. A gente tem um ecossistema que muitas vezes pode ser contra esse nosso movimento individual.
né, de que as empresas estão acostumadas com determinados modelos de, por exemplo, a gente está falando agora dos salários mensais, né, enfim, outras pessoas, fornecedores, outras empresas que lidam com o seu negócio, como é que a unidade pode fazer frente a esse pensamento coletivo que não é líquido hoje? Cara, tem que mudar tanto o comportamento. Deixa eu dar um exemplo bobo, mas que vale muito. E impacta nas nossas decisões de longo prazo, né? Duas coisas. Primeiro, o pai que diz para o filho: acabou a faculdade, tem que arrumar um emprego. Você precisa ter trabalho. Você precisa ter emprego. Isso é a hiperinflação falando. Na época da hiperinflação, se você não recebesse, se você não tivesse emprego, o seu salário não subisse. Se o seu salário não subisse, você estava morto. Só que a gente está em 2020. O objetivo principalmente de quem é classe média ou classe média alta, não é ter um trabalho por ter um trabalho, é ter uma carreira. É chegar e dizer: não, eu vou aqui, em vez de trabalhar, não, vou passar um ano fazendo mestrado, ou vou fazer um estágio, ou eu vou para o exterior e vou pegar dinheiro emprestado para fazer isso. E quem vai pagar lá na frente é meu aumento de renda. Então, pensa nisso. É uma dicotomia que é trabalho versus carreira. Tá certo? Obviamente, eu não estou falando da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros, se não tiver trabalho, não come. Tá certo? Então, o cara precisa ter um salário para comer. Eu estou falando aqui para quem é classe média alta. Eu já ouvi de CEO, eu perguntei para o CEO: por que você não faz um MBA em Harvard? Aí ele virou para minha cara e falou: não, porque para eu fazer um MBA em Harvard, eu tenho que sair da minha empresa e passar 2 anos sem trabalhar. Aí eu vou estar fora do mercado de trabalho. Eu olhei para a cara dele, você não entendeu nada. O MBA é para você dar um salto de qualidade na tua carreira. Só que como você não vê o longo prazo, você está olhando só um ano que você não vai estar trabalhando. E aí, isso é a hiperinflação falando. Sim. Entendeu? Isso é o cara dizer assim: não, mas como é que eu financio isso? Ué, pega a dívida, o MBA te empresta dinheiro. E quem é que vai pagar essa dívida? Não, quem vai pagar essa dívida é o seu aumento de renda. Porque ao final do MBA você vai sair. O brasileiro não entende isso. Porque ele aprendeu de criança do pai dele que ele tem que arrumar um trabalho. Se ele não trabalhar, ele não gera valor. Se ele não gera valor, ele não é ninguém. Não é assim que funciona. Sim. A gente tem algumas perguntas aqui separadas pelo nosso oráculo Washington. Vou perguntar aqui. Tem uma bem interessante do Manuel Carvalho da Silva Neto. Obrigado pela sua pergunta. Por favor, mandem mais perguntas para a gente. Ele pergunta o seguinte, Manuel: o que o banco olha quando vai emprestar para uma empresa? Patrimônio líquido, garantias reais ou caixa? Então, aí esse é um problema. Como o banco, ele vai olhar. O banco não consegue enxergar toda a realidade de uma empresa. Então, o que o banco faz? O banco vai olhar, por exemplo, índice de solvência, né? Aí vai olhar lá se o ativo circulante tem como pagar o passivo circulante, né? Que no Brasil você chama lá de ativo líquido. Não tem nada de líquido, ali é solvência. É o seguinte: a empresa, se ela quebrar, ela tem como pagar os fornecedores, inclusive a mim, banco. Então, qual é o problema? Como a gestão das empresas no Brasil é ruim, o banco, como ele não sabe se aquele gestor é bom ou ruim, ele vai olhar indicadores que ele não deveria estar olhando. Se a média das empresas fosse boa, o banco vai olhar e vai dizer o seguinte: ok, essa empresa está em crescimento, ela poderia estar se endividando X. Então, eu vou olhar o grau de endividamento da empresa. Enquanto estivesse abaixo de X, beleza, toca a bala. Mas o banco não faz isso. Então, o que o banco faz? Opa, eu estou preocupado em que o cara tenha dinheiro para me pagar. Como o empresário brasileiro não sabe se endividar bem,
Então, eu vou olhar e vou dizer assim, não, olha aqui, o nível de endividamento da empresa tem que ser no máximo 2 vezes o EBITDA. Para explicar o que é EBITDA, é o lucro operacional da empresa. 2 ou 3. Se não for, se a empresa tiver mais do que isso, é porque é uma empresa ruim. Por quê? E eu vou explicar por quê. Porque, de novo, se o empresário brasileiro não sabe se endividar, se o comportamento médio do empresário brasileiro é não ter dívida nenhuma, quando o empresário brasileiro tem dívida, é porque tem alguma coisa errada. Então o banco já olha e fala assim: opa, tem alguma coisa errada aqui. Esse cara já tem dívida. Então, a pergunta do Manuel, que é ótima, é o seguinte: os bancos no Brasil olham os indicadores errados. Mas os indicadores errados que os bancos olham é porque eles têm que ajustar os indicadores à realidade empresarial do Brasil. Entendi. E aí, se os empresários, se os bancos, se os empresários fossem melhores no sentido de gerenciar o caixa bem, aprender a ser líquido, os bancos naturalmente passariam a olhar outros indicadores que não patrimônio da empresa. Então, o que acontece? O empresário não sabe se endividar. O banco vai dar empréstimo para um empresário que não sabe porque está pegando dinheiro emprestado. Então, o banco olha assim, não, então tem que ter patrimônio para me pagar. Não é assim necessariamente no resto do mundo. No resto do mundo, você vai ter muito banco emprestado pelo plano de negócio da empresa. A empresa pode ter 0 de patrimônio. Certo? Quem emprestou para o Zoom no começo da empresa, né? Quem emprestou, tudo bem que não é só empréstimo, mas tem muito banco que vai fazer empréstimo para a empresa que está começando lá fora. Não é só venture capital, não é só angel capital. Tem banco emprestando. Por quê? Porque o banco está olhando, olha, ok, esse cara é um cara profissional, está pegando dinheiro para alavancar o crescimento, o cara vai poder me pagar isso 10 vezes. Empresta o dinheiro para o cara. Não importa se ele tem patrimônio ou não tem patrimônio. Isso é uma discussão brasileira. E é uma discussão que é um outro problema. E aí deixa eu colocar um outro problema. Que é o fato de que, no Brasil, recuperação de crédito é muito difícil. Eu tenho esse dado de cabeça. Tem um indicador do Banco Mundial, se não me engano é do Banco Mundial, que vai de 0 a 12, certo? Em relação à força de recuperação do crédito, que é quão fácil é uma entidade recuperar o crédito que ela deu para outra. Sendo 12, o fato de que tem um contrato, respeita-se o contrato. Se o contrato diz que você tem que pagar X e você não pagou, executa a garantia e pega. Tá? Então, o Brasil está lá embaixo. Entre 1 e 2, dependendo do ano. Ou seja, o Brasil está junto com os piores países do mundo em relação à recuperação de crédito. Então, o que acontece no Brasil? Isso que é um mecanismo de feedback negativo. Como é muito difícil executar a garantia, os juros sobem. Os juros sobem, menos gente pega. Quem pega, gente mais desesperada. Gente mais desesperada tem mais chance de quebrar. O banco não consegue recuperar, bota a taxa de juros para cima. Só gente mais desesperada pega. E esse mecanismo vai... E aí o que acontece? Os juros são caros, ninguém consegue pegar. Não estou dizendo que banco é coitadinho aqui, não é essa a ideia. Eu só estou colocando a ideia. Você vai lá, o que acontece no Brasil, que é muito comum. O juros de cheque especial é aquele absurdo, 10% ao mês, 8% ao mês. Muita gente que pega não paga. O que acontece? Nada. O brasileiro que der calote no cheque especial vai ter alguma restrição de crédito, vai para o Serasa, para o SPC e acabou. O banco não consegue tomar uma garantia porque é um empréstimo sem garantia. Então, a taxa de juros é um absurdo, a inadimplência é muito alta e todo mundo se dá mal. Se você tivesse assim, não, olha aqui, a garantia do empréstimo para a empresa é o fluxo de caixa futuro dela. Opa, mas essa empresa gerencia bem o fluxo de caixa. Está aqui, ó, ela está pegando dinheiro emprestado, tendo 10 milhões em caixa
porque ela acha que financiar com dinheiro emprestado é melhor, e é mesmo. Opa, essa é uma empresa boa, não preciso tanto de garantia. Faça um contrato com recuperação de crédito de parte do fluxo de caixa futuro da empresa. Está resolvido. A gente está muito longe disso. Tá, né? A gente tem aqui, tá chegando mais algumas perguntas aqui, eu vou fazer mais uma, depois a gente faz mais para frente a terceira e, enfim, outras que a gente conseguir ter tempo. Mas tem uma pergunta aqui que o Luiz Eduardo Negrisoli Ramos de Oliveira fez pra gente. Obrigado, Luiz. Me explica como gerar caixa no longo prazo sem ter lucro. De onde vem esse caixa? Vou dar um exemplo de uma empresinha que é bobinha, que eu acho que ninguém conhece. Amazon. Já ouviu falar na Amazon? Essa empresinha pequenininha? Então, a Amazon não gera lucro. Ela tem necessidade de capital de giro negativo, significa que ela se financia com fornecedores, gera relativamente pouco lucro, mas gera muito caixa. O lucro, deixa eu responder essa pergunta de outra forma, que é uma excelente pergunta, tá? As perguntas que vocês fizeram até agora foram excelentes. No longo prazo, lucro e caixa se convergem. Então, no longo prazo, lucro e caixa convergem. Mas não no curto prazo. Tá certo? No curto prazo, você pode ter um negócio gerando muito caixa e pouco lucro, ou vice-versa. Tá certo? O mais comum, inclusive, e eu vejo muito disso, é o fato de que a empresa, como receita é ego, o que a empresa faz? Para crescer a qualquer custo, cresce sem lucro. É muito comum no Brasil. Tá certo? É muito comum a empresa botar todas as fichas dela no crescimento e está trocando 6 por meia dúzia. Para o dono da empresa poder dizer que fatura X, Y, Z. Eu me lembro que uma das primeiras consultorias que eu dei foi para uma empresa, foi para um restaurante de uma maravilhosa pessoa, e o problema dela era esse. Ela só olhava como métrica quanto é que está faturando no final do mês. Eu falei, não, você não vai olhar isso. Seu objetivo é gerar caixa, você tem que gerar mais caixa do que você está. Então, você não vai buscar lucrar mais, você vai buscar o seguinte, caixa. O que tem maior margem? O que você vai fazer? E aí ela saiu de uma situação no qual ela não conseguia quase não ter dinheiro para pagar empregado, para ser uma empresa saudável. Olhando qual produto vai dar mais, tirando um prato do cardápio, porque a margem do prato era 0, mas que estava lá só para poder, porque aquele prato podia sair mais, então, para querer vender mais. Quer dizer, não, você não vai necessariamente vender mais, você tem fila na porta. Se você tem fila na porta, é porque você não consegue atender todo mundo. Significa que as pessoas estão mais dispostas a comprar do que você consegue oferecer. Então, você vai subir preço. Você vai vender menos. Você vai fazer um plano para vender menos e ganhar mais dinheiro. Não é essa a chave do empresário brasileiro. Entendeu? Não é essa a chave. Isso vale para a pessoa física também. A pessoa física quer construir patrimônio. Aí o que acontece? Isso me dói o coração. De você ter um pai que passou, uma mãe que passou a hiperinflação, então foi traumatizada. Na época que patrimônio é tudo, e para ela o sonho dela é deixar um imóvel para os filhos. Tomás, isso é comum ou não é comum no Brasil? Os pais querem deixar imóvel para o filho? Sim. É bem comum. Sim. Não faz o menor sentido. Imagina um filho que quer ter uma carreira de executivo. Então, o cara pode estar um dia em Santa Catarina, pode estar numa empresa em São Paulo, pode estar numa empresa na China, como eu estou. Aí o pai vai lá e dá, a garota ou
A pessoa está lá querendo construir a carreira, essa carreira que vai deixar amplitude de leque de possibilidades. Aí a mãe ou o pai diz o seguinte: não, eu vou te dar aqui um imóvel na Faria Lima, o melhor lugar de São Paulo. Na Praia de Ipanema, o melhor lugar do Rio. Aí o garoto fala assim: não, mas eu quero investir no meu conhecimento, a minha carreira. Não, está aqui o imóvel. Aí não só o pai dá o imóvel, como disse, você não pode vender. E aquele imóvel que era para ser solução, vira uma âncora. Aí o cara fala assim: pô, se eu for para São Paulo, eu não tenho imóvel próprio. Aí tem que ficar gerenciando imóvel à distância. Então é melhor eu ficar no Rio. Ficar no meu imóvel em Ipanema. Ou melhor é ficar na Faria Lima e não pegar aquela oportunidade de virar gestor de uma empresa em Santa Catarina. E aquilo vira uma âncora. E isso, eu já vi isso acontecendo demais. Aí eu me lembro de outro executivo que ele falou: meu sonho era fazer um MBA em Stanford. Eu falei: faz, ué. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: como é que você não tem dinheiro? Você não acabou, a gente não estava em aula, você não estava me falando que você tem um imóvel da família em Ipanema? Tenho. Ué, vende, vai fazer o curso em Stanford. Não. Aí pronto, aí acabou. O cara não conseguiu entender esse conceito. Ele não conseguiu entender o conceito de vender um imóvel para investir num curso de educação. Para ele, o MBA em Stanford é um dinheiro gasto. E o imóvel é um investimento. Quando é ao contrário. Quando é o contrário, porque o imóvel vai perdendo liquidez conforme o tempo O passa imóvel não também. tem liquidez nenhuma. Imagina quem vive de imóvel nesse momento. Imagina uma pessoa, tudo bem, eu queria ter 10 imóveis em vez de ter 0. Eu teria vendido todos já. Mas imagina quem comprou um imóvel em 2012, no pico dos imóveis no Rio de Janeiro. Comprou, gastou lá R$ 1 milhão para o seu quarto de sala no Leblon. Acho que nem isso, R$ 1 milhão nem dava, mas R$ 1 milhão. Imagina que ele falou: não, essa é a minha renda. Tá certo? Aí o cara, vou viver do aluguel desse imóvel. Aí o que aconteceu de lá para cá? O imóvel perdeu o valor e a grande chance nesse momento do inquilino dele estar dando calote ou dizer: se você não me der um plano de pagamento, eu não tenho como te pagar. Aí o cara tem um imóvel que R$ 1 milhão de patrimônio, que numa época de crise como agora não serve para nada. Se ele tentar vender, não tem ninguém que compre, porque brasileiro não é líquido. E se ele tentar alugar, o mercado agora está deprimido. E aí, o que você faz? Realmente. Então, essa é a questão que é do material, que é como é que a gente vira e fala o seguinte: não, olha aqui, meu objetivo de vida é ter essa carreira em 20 anos. Para isso, eu quero fazer um MBA na fundação, ou eu quero fazer um mestrado na Alemanha, ou eu quero fazer alguma coisa em São Paulo. Né? Como é que eu planejo para isso? Se eu puder, vou me endividar, vou ficar líquido, vou... Não, as pessoas não pensam assim. As pessoas não pensam no que vai acontecer em 20 anos. A decisão da pessoa é o que ela vai fazer de férias no próximo ano. É o mais longo prazo para o brasileiro. Então, o que eu quero deixar aqui para o empresário brasileiro? Eu não estou falando de dia a dia, tá? No dia a dia, se você é empresário, você tem que só sobreviver. Essa é a sua missão. Cortar custo, tentar manter empregado, arranjar jeito de diminuir o absenteísmo se você estiver funcionando, é sobreviver. Mas e do ponto de vista estratégico? Do ponto de vista estratégico, a resposta é parar de olhar só crescimento e discutir o quê? Deixa eu colocar aqui, deixa eu parar e voltar aqui de novo com os slides. Cadê o chão? Share screen. Vamos aqui.
Então, qual é a ideia aqui? Né? Que é olhar e falar o seguinte, não, ok, eu quero trabalhar líquido. Não necessariamente quero crescer. Como é que eu vou me tornar mais produtivo? Mercado endereçável é para quem que eu vou vender? O empresário brasileiro quer vender para todo mundo o tempo inteiro tudo. Mas não é assim que funciona. Quais os mercados que se ampliam de verdade? Para onde é que eu tenho que crescer de verdade? Para onde é que eu tenho que diminuir? Deixa eu contar uma historiazinha para vocês entenderem isso. Uma empresa que eu trabalhei junto, né, uma consultoria que eu fiz para uma empresa em São Paulo, que é um grupo supermercado, e pessoas agradáveis, ótimas, tá certo? E eles estavam me contando da história da empresa e o grupo quase quebrou 2003, 2004, 2005, não me lembro agora a data exata, mas a questão vai ser assim, por que o grupo quase quebrou? Porque aquela empresa familiar, que vai crescendo aos poucos, começou com aquele como mercado, e foi depois, aí virou um supermercado, abriu a segunda loja, a terceira loja, a quarta loja, a quinta loja. Então, aquela história familiar de 50 anos, até que uma das lojas começou a dar prejuízo. E na história do grupo, eles nunca tinham fechado uma loja, eles só tinham aberto. E aí o que eles fizeram? Opa, a gente sabe fazer dinheiro, a gente sabe, esse é o nosso negócio. E aí eles jogaram todos os recursos da empresa, botaram todos os executivos para resolver aquela loja. Com isso, todas as outras lojas começaram a fazer água. E nessa história o grupo quase quebrou. Como é que o grupo sobreviveu? Fechando a loja. Então o grupo cresceu, fechou a loja. Fechou a loja, arrumou a casa, voltou a crescer. Ou seja, o medo de diminuir de tamanho era tão grande que quase que jogou o grupo inteiro para baixo. Não é para ter problema. Crescimento não é métrica de sucesso. Crescimento é métrica de sucesso numa empresa como no Uber no começo. Mas não é o caso de toda empresa. Eu prefiro muito mais ser dono de uma empresa que é uma empresa madura, bem gerenciada, que me gera uma montanha de lucro, uma montanha de fluxo de caixa, do que ser sócio de uma empresa que está perseguindo o crescimento a todo tempo e vai demorar 30 anos para me dar um dividendo. Prefiro muito mais ter eu não tenho, mas preferia muito mais ter 5 milhões de reais em investimentos líquidos bem feitos, comprando títulos públicos que rendem 3% mais inflação, do que ter 5 milhões de reais de imóvel no Rio de Janeiro no momento. Preferia isso 1000 vezes. Tá certo? Talvez a estratégia ideal seja ter tido 5 milhões de reais, talvez nesse momento comprar um imóvel bem barato para ganhar dinheiro para vender o imóvel para continuar líquido. Então, essa é a questão. A gente tem que olhar, e isso vale até para o discurso político. Quando falam de privatizar alguma coisa, você está vendendo o patrimônio do Brasil. Não importa que aquela empresa não está gerando nenhum valor para a sociedade, mas importa que no papel é um patrimônio. É irrelevante. Uma empresa pública tem o objetivo de cumprir um papel social. A grande questão é, aquela empresa está cumprindo o papel social? Se o patrimônio é público, privado, de ETs, de japoneses, eu estou pouco me lixando. Isso vale para qualquer patrimônio que você tenha. Se você está com muito dinheiro imobilizado em alguma coisa, aquilo gera valor. Se não gera valor, venda. É simples assim. Valor pode ser pessoa. Tá? Ou seja, pode ser o seguinte, olha, não, eu tenho um carro que eu não preciso, mas eu adoro tanto carro
que eu quero ter um carro legal. Tudo bem, isso vale, isso é válido. Mas você está abandonando liquidez para isso. Numa ótica puramente utilitarista, eu não gosto de carro particularmente, então eu não tenho carro. Eu vivo de Uber e tal. E o que é legal é o seguinte, e aí uma mensagem de esperança. A geração nova é uma geração que não foi traumatizada. Então, essa geração nova já está buscando dizer assim, eu não quero ter carro, não quero ter casa. Eu quero viver de aluguel para poder estar em São Paulo amanhã, para estar na Bahia no ano que vem, para estar no exterior no outro ano. Eu não quero ter carro, o Uber é tranquilo, eu chamo, chega, me leva. E aí não preciso me preocupar em estacionamento, não preciso me preocupar em IPVA, não preciso me preocupar em nada disso. Olha que legal, os pais não entendem. Os pais que foram traumatizados não entendem. Mas essa nova geração é uma geração que está vivendo mais nesse mundo moderno de desapego a patrimônio. E aí eu vou dizer uma coisa, essa nova geração está certa. Seu papel não é deixar tijolo para o seu filho. Seu papel é dar a melhor educação que o dinheiro puder comprar. E o futuro do seu filho é a responsabilidade dele. Deixar tijolo para o seu filho só fazia sentido na época de hiperinflação. Porque o mercado era tão maluco que você podia dar a melhor educação para o seu filho e ainda assim ele não ter um emprego decente. Gestão de carreira é responsabilidade do teu filho, não é sua. Você faz o que você pode, mas de forma alguma o seu objetivo deve ser deixar tijolo. Manda seu filho estudar na melhor escola do mundo, na melhor universidade do mundo. Mas não deixa imóvel na Faria Lima para o teu filho. Eu queria fazer um gancho. Eu queria fazer um gancho com isso que você acabou de falar, professor, com uma pergunta que o Romênio Santos, excelente pergunta, inclusive, obrigado, Romênio. Ele falou o seguinte: tenho 2 filhos de 10 anos. Qual seria a melhor forma de educá-los financeiramente, levando-se em consideração o fator país, no caso Brasil, pensando neles na pessoa física e na pessoa jurídica? Então, eu vou contar a história do que eu estava na reunião com ele. Eu tive uma reunião dentro da Fundação, em São Paulo, com vários outros professores da Fundação, com o ex-presidente de uma empresa pequenininha também. Eu não sei se vocês devem conhecer, chamada IBM. Né? Todo mundo conhece a IBM, né? O nome do CEO é Sam Palmisano. Ele é bilionário. Tá? E ele estava contando uma história que era o seguinte, é uma história legal. Estava contando lá do avião que ele não tem um jatinho, ele tem um Boeing. Mas o mais interessante da conversa não foi isso, foi o seguinte. Quando ele foi falar sobre o futuro, a gente estava falando dos filhos, esse tipo de coisa, ele falou, olha, tem uma coisa que eu vou deixar, eu sou americano, então eu vou deixar toda a minha fortuna para uma fundação e meus filhos não têm direito a nada. Mas eu dei 2 coisas para os meus filhos. A melhor educação que o dinheiro puder comprar, que podia comprar, e a minha lista de contatos, que é meu sobrenome. Bichos, você tem graduação em Harvard, ou em Stanford, ou na NYU, com IMBA na Fundação Dom Cabral, eu não preciso te deixar um jatinho. Você vai lá e constrói. Então, do ponto de vista de educação para os filhos, a primeira coisa que você tem que ensinar bem para os seus filhos é, do ponto de vista financeiro, como pensar no longo prazo. Como é que não é para o seu filho assim, não, qual é o vestibular que você vai fazer? Que essa é a grande pergunta, né, para alguém que tem um filho de 10 anos de idade. Né? Já está assim que, não, dane-se o vestibular que a pessoa vai fazer. Você já está pensando 30 anos depois. Que é o seguinte, você como indivíduo, o que você vai querer ser? Você vai querer ser milionário? Você vai querer ter uma vida tranquila? Você vai querer trabalhar com animal e ignorar qual é o seu salário? Essa é a pergunta que importa. Quem você quer ser quando crescer? Não é essa a pergunta que a gente faz no Brasil. A pergunta que a gente faz no Brasil é qual o curso de graduação que você vai fazer? Por quê?
Porque a grande preocupação é que saiu do curso de graduação tem que ter um emprego. Não faz o menor sentido. Com certeza. Não importa se a pessoa fez letras ou fez administração. O que importa é o objetivo ou medicina. Pior ainda é o pai que quer obrigar o filho a seguir a carreira dele. Esses pais eu nem converso, pai ou mãe. Eu sou advogado, então você tem que assumir o meu escritório quando você crescer. Pô, isso é pessoa mesquinha que quer usar o poder que ela tem sobre os filhos. Tá, professor, certo? A gente tá caminhando para o final, a gente tem 5 minutos exatos. Acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui da nossa audiência, aqui, que o nosso oráculo já separou. Inclusive, fico aqui, quero perguntar até para o senhor, professor, como é que as pessoas podem direcionar as perguntas delas por um e-mail, por LinkedIn, enfim, algum contato que você tenha para passar. Tá aqui. Aqui está em tela. Você que não tiver a sua pergunta respondida, de qualquer maneira, muito obrigado por ter nos enviado. Direcione essa mesma pergunta aqui para os contatos do professor Rodrigo Zeidan, que ele irá responder. Mas queria fazer uma última pergunta, então acho que é a pergunta de fechamento aqui do Jorge Secaf Neto. Obrigado pela pergunta, Jorge. Ele perguntou aqui, Rodrigo, como quebrar esse círculo vicioso de percepção de mau endividamento pelo banco e restrição de crédito para as empresas? Então, você vai precisar fazer um plano financeiro de longo prazo. Vou dar um exemplo simples. Se você está gerindo a sua empresa, uma das coisas fundamentais é você medir o seu fluxo de caixa. E aí o que acontece? No Brasil, as empresas não sabem criar demonstrativo financeiro decente. Porque, normalmente, cria-se balanço patrimonial e demonstração de resultados para o fisco. E aí o cara quer tomar decisão olhando um documento que foi criado pelo fisco. A primeira coisa é o seguinte, você tem que criar um demonstrativo financeiro que faça sentido para o seu negócio. Vou dar um outro exemplo simples. Eu falo muito sobre gestão de capital de giro e discuto prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem. Aí os alunos olham, veem aquilo e tal. Aí eu pergunto, qual é o prazo médio de estocagem, qual é o prazo médio de recebimento da tua empresa? Aí o cara, mas eu não faço a conta disso. Então, o que você não faz a conta, você não pode gerenciar. Então, a primeira coisa é o seguinte, para você criar um plano desse para a tua empresa, Jorge, a primeira coisa que você tem que fazer é quais os indicadores que eu preciso. Sem informação decente, você não pode tomar decisão. E você vai ter que ter um gestor financeiro que seja moderno. Um gestor financeiro que entenda que tem que se endividar, que tem um nível ótimo de dívida. Como é que gerenciar isso? Como é que projetar o seu fluxo de caixa? Como é que achar os drivers corretos e mexer neles? Como, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Primeira coisa que eu fiz numa empresa lá, que ela tinha lá um plano de 10 vezes sem juros. Acabou, não vai ter mais 10 vezes sem juros, vai ser 3 vezes sem juros. Mas eu vou perder cliente? Vai. Não tem problema nenhum. Se você perder X clientes, o seu impacto no fluxo de caixa, desde que você perca só X clientes, você vai ganhar dinheiro. Mas, de novo, você tem que poder medir. Eu tive que calcular aquilo para a empresa. Mas a empresa teve que me dar, de novo, o que você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, a primeira coisa é, você tem os indicadores financeiros corretos na tua empresa? E aí você, de novo, se quiser, vai lá, tem um livro com isso, que é esse livro aqui, Modelo Dinâmico de Gestão Financeira. É esse livro, o da esquerda, do quadrante esquerdo embaixo. Tá certo? Tem o livro de pessoa física, que é Vida de Rico Sem Patrimônio. Os outros livros são de economia. Tem mais livro também, eu já publiquei 6 ou 7, já nem me lembro mais. Mas esses são os 4 recentes, e que eu acho que fazem sentido. Mas no meu site vai ter o que eu já escrevi para o New York Times, o que eu já escrevi para a Bloomberg, o artigo na Nature. Vai lá no meu site, você vai se divertir
tendo bastante coisa para ler. Mas esse livro, Modelo Dinâmico de Gestão Financeira, custa R$ 50 e espero que ajude a resolver seu problema, Jorge. Muito legal. Obrigado. Queria agradecer a presença aqui do professor Rodrigo Zeidan, professor associado da Fundação Dom Cabral e também professor da NYU Xangai. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa excelente aula que nós tivemos aqui online, professor. Muito obrigado, Tomás, muito obrigado à Fundação. É minha casa há quase 10 anos e é um grande prazer e uma honra trabalhar com gente tão capaz quanto você, Tomás. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. E ficamos por aqui. Amanhã a gente tem mais um webinar. A gente vai ter a semana toda. Deixa eu pegar aqui o nome de amanhã, só para pegar o nome certinho para vocês. A gente vai ter a professora Luciana Faluba, também às 16 horas, desenvolvendo Customer Centricity agora e no futuro. Não perca amanhã. A gente vai ter mais um webinar de peso. E nós ficamos por aqui. A gente finaliza a nossa transmissão ao vivo. Fundação Dom Cabral para ser relevante. Um grande abraço a todos. Até mais, gente. Abraço.